Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos aqui juntos para mais um vídeo de hoje falando sobre as profecias de Nossa Senhora e o que Jesus disse ao profeta Pedro II no livro A Palavra Viva de Deus. A gente sabe que nesses tempos nós estamos vivendo, as profecias elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. As profecias de Nossa Senhora de La Salete, as profecias de Nossa Senhora de Akita, Nossa Senhora de Fátima e também Nossa Senhora de Garabandal. E hoje nós vamos falar sobre as profecias de Nossa Senhora de La Salete, o que ela fala com relação à apostasia na igreja, à perca da fé, que naquela época, 1846, ela falava que os sacerdotes ficariam contra bispos e os bispos ficariam contra os sacerdotes. E que o inimigo de Deus ia tentar destruir a igreja de dentro para fora, quer dizer, ia usar os bispos, padres de dentro da igreja para fora, usando na intenção de destruir. E também vamos trazer uma pequena mensagem que Jesus fala realmente do que está acontecendo hoje com a falsa igreja infiltrada dentro da igreja católica, que muitos não conseguem ver a realidade que nós estamos vivendo. A minha intenção não é criticar a Igreja Católica, a minha intenção não é julgar a Igreja Católica, a minha intenção não é colocar você contra a Igreja Católica, mas é alertar, de acordo com o que Nossa Senhora está pedindo nas mensagens, está orientando os seus fiéis, os católicos, que nós devemos dobrar os nossos joelhos e rezar pelos sacerdotes, pela Santa Igreja Católica e alertar os nossos irmãos por essa falsa igreja, a igreja moderna, a igreja do anticristo, infiltrando na Igreja Católica. Lá no ano de 1846, Nossa Senhora apareceu para dois pastorinhos que foi Maximínio e Melanie. Em 1789, o país viveu um momento de grande turbulência social conhecido como Revolução Francesa. Nós estamos falando do contexto da França, né? Esse episódio desencadeou, entre outras coisas, uma perseguição feroz à igreja e os religiosos. Nossa Senhora então começa a aparecer de maneira cismática em diversas datas para alertar os fiéis dos perigos vindos desta revolução. Primeiro em 1830, na Rue de Bac, indicando a devolução da Medalha Milagrosa depois de 1846 em La Salete e em 1858 em Lourdes. Naquela época, os pastorinhos estavam andando e encontrou uma bela senhora sentada numa pedra chorando com as mãos no rosto. Aquele choro simbolizava o sofrimento, o caos e a crise que a Igreja Católica ia passar nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Nossa Senhora então começa a aparecer, lá em La Salete, na França, para esses dois pastorinhos, Maximínio e Melanie. Maria Santíssima aparece a esses dois pastorinhos, o Maximínio de 11 anos e Melanie de 15 anos, criança muito simples que não sabiam ler. Certo dia depois conduziram o rebanho para um lugar seguro, fizeram a refeição e sentiram muito sono, encontraram abrigo abaixo de uma árvore e adormeceram. Melanie desperta e percebe que as vacas não estavam por perto. Logo acorda o garoto para que juntos fossem procurá-las. Não andaram muito e encontraram, portanto, tranquilamente. Foi quando Melanie avistou uma luz muito forte, como se o sol tivesse descido à terra. Ambos se aproximaram e eis que vislumbraram uma mulher muito bela, vestida como camponesa comum, que sentada numa pedra, numa rocha, apoiava a cabeça entre as mãos e chorava muito. O que Nossa Senhora disse para eles? Naquela época, lá nessas aparições de La Salete, ela falou sobre os sacerdotes consagrados, por causa da sua má vida, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Trazendo para esse contexto de hoje, que nós estamos vivendo hoje. Hoje está acontecendo uma grande falta de respeito para com Jesus sacramentado nas igrejas. Não estão tendo mais respeito com Jesus na Eucaristia. Hoje, praticamente, muitos sacerdotes, nem todos, entregam a Santa Hóstia na mão das pessoas. Se na Santa Hóstia Jesus está presente ali depois de consagrado,
as pessoas deveriam ajoelhar para receber Jesus de joelho e na língua, não na mão e em pé. Esse fato já significa a falta de respeito para com Jesus sacramentado. Mas a igreja permite que os fiéis façam isso. Sim, mas antes a igreja não permitia. Por que depois do Concílio Vaticano II mudou? Permite, antes sempre recebia de joelho na língua. Olha só o que Nossa Senhora disse. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu, atraem vingança e eis que a vingança está às suas portas. Porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e o perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Olha o que Nossa Senhora está dizendo. A respeito da Santa Sé, ela diz: muitos abandonaram a fé e o número de sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes haverá até mesmo bispos. Hoje nós estamos vendo essa perca da fé. Muitos abandonando a tradição da Igreja Católica para aderir a uma nova tradição. A tradição da Igreja moderna, a tradição do modernismo, a tradição da teologia da libertação, a tradição do comunismo, a tradição do falso ecumenismo. Muitos estão abandonando as práticas da igreja tradicional, da igreja católica verdadeira, a igreja tradicional, conservadora, para aderir a essa igreja falsa, a igreja nova, a igreja e a religião do anticristo. E por causa disso, muitos fiéis estão seguindo o mesmo caminho desses sacerdotes, indo à ruína, desprezando a Santa Igreja Católica. Nossa Senhora também fala sobre a humanidade. Ela fala: Deus vai castigar de uma maneira sem precedente. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir de tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus descuraram a oração e a penitência e o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará como a sua cauda para o fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades, em todas as famílias. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se hão de suceder durante mais de 35 anos. Nossa Senhora também falou sobre os fiéis. Olha o que ela fala. Aos fiéis: esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e justiça serão alcançadas aos pés. Só se verão homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia sem amor pela pátria e pela família. Aos governantes: todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Aqui encaixa na maçonaria eclesiástica, que hoje a gente sabe, com essa nova religião, essa nova igreja entrando dentro da Igreja Católica, está abolindo mais para o lado do espiritismo, do ateísmo, do materialismo, como Nossa Senhora disse aqui. Aí você me pergunta: mas como assim do lado do espiritismo, do ateísmo? É na questão do falso ecumenismo, do ecumenismo que está se infiltrando, dizendo que todas as religiões têm que se juntarem para se formar uma só religião, mas como assim? Nós sabemos que hoje, eles querem unir a Igreja Católica com outras seitas para formar uma só religião, dizendo que todas as religiões levam a Deus. É uma tremenda mentira. É uma arte, é uma desculpa esfarrapada para fazer com que as pessoas abandonem o sagrado, abandonem Jesus, abandonem a Santíssima Virgem Maria, os grandes santos da Igreja Católica, os grandes mártires. Por isso,
Muitos estão abolindo essa tática de menosprezar a Deus. Então, a partir desse momento, eles querem que o quê? O católico se junte com o espiritismo, com o candomblecismo, com islamismo e por aí vai. Querem unir todas as religiões em uma só, incluindo a religião católica. E por causa disso, muitos estão e vão perder a fé. Para que isso não aconteça, para que você não seja conivente com esses erros, Nossa Senhora pede: meus filhos, reze o Santo Rosário todos os dias. Vocês rezando o Rosário, eu estarei com vocês e darei a minha proteção. Vamos para a mensagem do dia 1/11/96, de Jesus ao profeta Pedro II Bento da Conceição de Santa Catarina. Olha o que Jesus fala. O diabo é que inventa essas coisas e diz que quem morreu está pedindo oração, biografando sua identidade para confundir as pessoas. Aqui, envolvendo na questão do espiritismo, que eles querem que os católicos une com o espiritismo. Ele fala: Bento, filho amado, já não leste a passagem de Abraão conversando com o rico que pediu a Lázaro que Lázaro fosse molhar a língua dele, porque onde estava era só fogo? Está lá em São Lucas capítulo 16, versículo 24. O que foi que Abraão respondeu por mim? Olha só, prestem bastante atenção. São Lucas 16, 26. Assim será com esses, com as suas casas de umbanda, espírita e macumbeiro. São todos soldados das obras do maligno. Doutrina esta que é terrena. A minha é totalmente diferente. Tudo que ensinei passei aos meus apóstolos, e como agora venho passando também para ti, como deves fazer para chegar até mim. Ninguém pode mudar as minhas leis. Olha aqui Jesus falando. Ninguém pode mudar as minhas leis. Hoje eles mudaram as leis a partir do Concílio Vaticano II. E Jesus continua falando aqui: eles não podem mudar a minha lei. Ninguém pode mudar as minhas leis, senão fica excluído do que me pertence. A razão de minha segunda vinda a esta terra é por isto: quando alguém quisesse tomar o meu lugar, eu estaria de volta. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E dessa vez já não será como a primeira vez. A limpeza agora é definitiva. Por causa de tudo isso é que vai acontecer a limpeza. A partir do Concílio Vaticano II, eles fizeram uma mudança total com relação à doutrina da Igreja Católica. Eles mudaram o Pai Nosso, não deveria ter mudado. Eles tiraram os genuflexórios do centro da igreja, tiraram o sacrário do centro da igreja, não está mais no centro, está mais em capelas, em quartos separados. Introduziram ministros e ministras da Eucaristia para tocar no corpo de Cristo, e por aí vai. Houve essas mudanças a partir do Concílio Vaticano II, que tem uma mensagem, Nossa Senhora fala que essa mudança foi uma vitória para Satanás. E hoje é por isso que a igreja está passando por esse processo, por esse caos. Mas Jesus está dizendo: aqueles que permanecerem firmes na fé e não mudarem a minha lei, esses terão, serão salvos. Quer dizer, essas pessoas alcançarão o reino dos céus, aqueles que forem obedientes, e tiverem maior respeito para com Jesus. Mas aqueles que não obedecer e mudar as suas leis, esses podem se perder. Então, por isso que nós precisamos ler essas mensagens de Nossa Senhora, ler as mensagens do livro A Palavra Viva de Deus, para se informarem muito melhor do que está acontecendo hoje. Que Deus abençoe, salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.